Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe para juntos, mais uma vez, examinarmos a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos meditar a respeito da doutrina que salva. Tem doutrina que salva e tem doutrina que leva para a condenação. Doutrina é ensinamento, ensinamentos que salvam. Nós vemos aqui na carta de Paulo, a primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Ou seja, nós temos que nos conformar. Se não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe. Nós temos que nos conformar com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi transmitida por Ele e também ensinada pelos apóstolos. E nós vemos pelas Escrituras que a igreja do Senhor Jesus Cristo está fundamentada na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. O Senhor Jesus mandou que os apóstolos fossem e ensinassem o Evangelho em todo o mundo. E aqui estamos hoje, 2000 anos depois, transmitindo também essa mesma doutrina, este mesmo ensinamento, sem mistura, sem fermento, sem entendimento humano, sem acho isso, acho aquilo, mas fazendo segundo a vontade de Deus. A pessoa que passa disso é soberba, não sabe nada, está se desviado, acha que ser cristão é ganhar dinheiro, é motivo para você ficar rico, ser causa de ganho. E por aí começa todas essas coisas aqui, nascem então invejas, desentendimentos, blasfêmias, suspeitas, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então, a palavra tem nos exortado, tem nos animado. Exortação significa animação, animar. Exortar é animar. Tem nos animado a permanecer nos caminhos do Senhor. Aqui adiante fala assim: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, ou mulher de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé. Então, isso aqui é uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas tem muita gente pensando que tem que, para ser servo de Deus, porque é servo de Deus, tem que ser rico, tem que ter dinheiro, tem que ter o melhor dessa vida, achando que o melhor dessa vida são coisas materiais. Está dizendo aqui, nós não trouxemos nada para esse mundo, e manifesto é que nada vamos levar também. Então, tendo o que comer, o que vestir, tendo sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Não é que está muito bom, nossa, está uma maravilha, eu tenho o que comer, tenho o que vestir, e está uma maravilha, está um Deus tosco. Não, se puder melhorar, vamos melhorar, mas vamos esperar em Deus. Não vamos buscar riquezas, não é? Então tem aqui um ensinamento muito profundo que o Senhor Jesus está falando conosco hoje e está nos dizendo assim: olha, você toma cuidado, porque tem muita gente aí que não ensina a doutrina de salvação, ensina a doutrina de perdição, dá um ensinamento que te desvia dos caminhos do Senhor, dá um ensinamento que faz divisão entre você e Deus, faz divisão entre você e os teus irmãos carnais, espirituais. Isso não vem de Deus. Deus é amor, e a doutrina, o ensinamento é segundo o amor, segundo a piedade, segundo o amor. Tudo que vem de Deus, o amor está em primeiro lugar. Nós temos que
reconhecer essas coisas. Veja aqui, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 3 a 7. É uma doutrina de salvação, é um ensinamento de salvação. João, capítulo 3, do versículo 3 a 7, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Por que isso aqui é uma doutrina de salvação? Veja aqui. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é esse nascimento da carne e do Espírito? Aqui é o batismo. Tem gente que prega que não é necessário o batismo. O batismo foi lá, João Batista batizou na água, Jesus batiza com o Espírito Santo. Batiza, é verdade, batiza com o Espírito Santo. Mas que não é necessário batizar na água, é mentira. É o diabo misturando a verdade com a mentira, como fez lá no paraíso. Não, se vocês comerem dessa árvore aí, vocês vão saber o bem e o mal, era verdade. Mas vocês não vão morrer não, era mentira. Então, nós precisamos estar atentos, vigilantes. Precisa batizar? Precisa sim, é necessário. O batismo é salvação. Sem batismo não tem salvação, irmãos. Veja aqui, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não só da água e não só do Espírito. Quem nasce da água recebe o Espírito Santo. Quem nasce primeiro do Espírito, como aconteceu logo em seguida, algumas pessoas aceitaram a Jesus, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, e eles não tinham sido batizados ainda na água, não tinham sido sepultados na água, não tinham sido imergidos. Batismo significa imersão. Essa imersão significa sepultamento, representando o sepultamento de Jesus. E aí você nasce de novo, só assim para nascer de novo, sendo batizado, sendo imergido na água. Água corrente tem que ser água corrente. Quem disse isso? Porque tu tem que levar para o mar. Não, Deus não depende da gravidade para levar a água para o mar para o teu pecado ser perdoado. Depende da tua fé, depende da tua aceitação. Você sendo batizado, seja em água parada, seja em água corrente, seja numa lagoa, numa banheira, seja onde for, se você for imergido em nome de Jesus Cristo, porque o que lava os pecados não é a água, é o nome de Jesus, e Ele que morreu por nós, é o sangue remidor dele. Então aí você nasceu da água, e Deus vai te dar o Espírito Santo, como é promessa dele. Eu vos enviarei outro Consolador que estará convosco até o fim, estarei convosco até o fim. Então nós temos que nascer da água. Nascendo da água, nós somos batizados também com o Espírito Santo. E se alguém é batizado com o Espírito Santo, pode alguém porventura recusar a água a esses que, assim como nós, receberam também o Espírito Santo e foram batizados em nome de Jesus Cristo? Então, nós temos que ser batizados. Doutrina de salvação, ensino de salvação. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 21, diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando que você invoca o nome do Senhor? A ocasião mais importante que você invoca o nome do Senhor: quando você se torna filho de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Como que eu sou filho se eu não tenho o nome do meu pai? Eu tenho que ter o nome do meu pai. Então, eu tendo o nome de Jesus, que Jesus, em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, lá diz que Jesus é o nome de família, no qual toda a família no céu e na terra recebe o nome. Então nós temos que receber esse nome na nossa vida quando nascemos. É o momento mais importante da nossa vida, é o novo nascimento. E eu sou batizado em nome de Jesus, entrei para a família e já recebi o nome do meu pai. Já está lá o meu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, porque já era ordem do Senhor, que quando assim acontecesse, a pessoa era salva. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículos 37 e 38 desse mesmo capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Você pode estar se perguntando agora: e o que eu faço? Eu sou batizado, mas você é batizado no nome de Jesus? Eu sou batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Você não é batizado em nome nenhum, você é batizado em Pai, Filho e Espírito Santo, que não são nomes. Disse-lhes Pedro, que estava com os outros apóstolos, e todos cheios do Espírito Santo, haviam recebido o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Arrependei-vos, primeira coisa que nós temos que fazer, quando aceitamos a Jesus, arrepender da nossa vida passada. Que vergonha, quantas coisas erradas eu fiz, como Jesus é amoroso para comigo, como o Senhor Jesus tem misericórdia, está me chamando para ser filho dele, perdoando todos os meus pecados, tudo aquilo que eu fiz vai ser esquecido, vai ser lançado longe, vai ser esquecido por Deus, não é encoberto, é esquecido. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, imergido, em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, o que nós temos que fazer? Ser batizados em nome de Jesus. Aí, doutrina de salvação, ensinamento de salvação. Veja aqui em João capítulo 13, do versículo 1 a 9. Um outro ensinamento de salvação, uma outra doutrina de salvação, muito séria, que todos devem fazer. Tudo isso, se a pessoa não fizer, se você não nascer da água e do Espírito, você não tem salvação. Se você não invocar o nome do Senhor, você não tem salvação. E aqui também vai dizer aqui para você o que você tem que fazer. Veja aqui no Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 a 9. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, não foi quando chegou na ceia lá, não, foi depois da ceia, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e disse, aproximou-se, pois, de Simão Pedro e que ele disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. O que eu preciso para ter parte com o Senhor? Ser lavado? Pode me lavar o que o Senhor quiser, meu Deus, o que o Senhor quiser. Mas aqui o importante para nós nesse momento que nós estamos examinando aqui é essa palavra que o Senhor Jesus disse. Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Aí a pessoa fala assim, mas eu já fui lavado no batismo. Mas aqui não está falando de batismo, está falando de lavar os pés. E adiante fala assim, vós me chamais, do versículo 13 em diante, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bens, porque eu sou mestre e senhor mesmo. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Isso aqui é tão importante, que se uma viúva da igreja precisar ser socorrida, está lá a Timóteo, se não me engano, que veja se ela lavou os pés aos santos, porque a pessoa que não participa do lava-pés, ela não é uma pessoa que é fiel a Deus, não é humilde, não tem parte com Deus, como o Senhor Jesus diz aqui, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Isso foi um exemplo de humildade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não tinha que dar exemplo de humildade nenhuma, irmãos. Ele era o homem, ele foi o homem mais humilde que existia sobre a face da terra, que existiu. Amoroso, sincero, obediente em tudo, nunca se desviou da verdade. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. E ele é o nosso exemplo, e ele diz aqui, eu fiz do jeito que eu fiz, vocês façam também. E todos aqueles que aceitam a Jesus são filhos de Deus. E nós temos que ver no irmão o reflexo de Jesus Cristo. Quando lavo os pés dos irmãos, estou lavando os pés de Jesus. Quando os irmãos lavam os meus pés, estão lavando os pés de Jesus. Não que nós sejamos, mas estamos imitando Jesus como ele nos mandou. Quem é abençoado aí? Quem é lavado ou quem lava? Quem foi abençoado aqui?
Foi os que deixaram lavar os pés. Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Se você lava os pés de alguém, se você está lavando, você está abençoando quem está sendo lavado, porque a pessoa tem parte com Jesus. Então, se você deixa lavar os teus pés também, você está sendo abençoado, porque você tem parte com Jesus. Doutrina de salvação, ensinamento de salvação que tem que ser cumprido pela igreja. Se você não faz, comece a fazer. Se a tua congregação não faz, vai para uma que faça. Cumpra a ordenação de Jesus Cristo. Cumpra o ensinamento de Jesus Cristo, doutrina de salvação. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. O Espírito Santo fale mais alto em nossos corações e possamos a cada dia servir a Jesus com alegria, com sinceridade e, acima de tudo, com amor. Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.